Boa tarde a todos os que já estão connosco, a todos e a todas. E bem-vindos a este ciclo de webinars Digitalização, um novo caminho para a internacionalização. Trata-se de uma iniciativa da AIP, da Associação Industrial Portuguesa, que conta com a parceria do IPAM. E pelo que gostaríamos desde já de agradecer aos 3 oradores que vão estar connosco durante estas 3 sessões e que se disponibilizaram para nos acompanhar durante esta e a próxima semana. Recordar então que esta é a nossa primeira sessão e que temos já a segunda agendada para o próximo dia 27, com o tema Meios Digitais para PMEs, em que contaremos com a professora Célia Saraiva. E estão todos desde já convidados. Hoje vamos ter o gosto de, para a sessão Estratégia Integrada de Internacionalização, contar com o professor Carlos Búrcio, que já está aqui junto a nós. Boa tarde e obrigado, professor, por estar connosco, e que vai partilhar com todos nós aquilo que são estas novas formas de pensar a internacionalização e, sobretudo, de como integrar toda esta vertente digital na nossa estratégia de internacionalização. Vamos encerrar o ciclo com o tema e-commerce para PME, com o professor Diogo Silva, e a sessão vai decorrer no dia 30 de junho. Os nossos oradores são todos eles especialistas das matérias, por isso estamos convictos da importância deste seu contributo. Tratando-se de um tema tão atual quanto o que todos estes 3 são, e sobretudo pela pertinência que tem para todas as empresas atualmente. Sentimos isto em particular na relação com as nossas empresas durante o período pandémico, em que claramente houve uma necessidade de ajustamento e de adaptação a novas realidades. E, de facto, esta vertente, toda a vertente da digitalização foi uma emergência. Tivemos que, no fundo, emergir numa nova era, para a qual nem sempre estaríamos preparados, mas que passou a fazer parte da nossa rotina e do nosso dia-a-dia. E é muito importante, por isso, que possamos estar preparados, que conheçamos as melhores formas e as melhores estratégias para podermos conduzir e utilizar este veículo hoje tão presente e fundamental nas nossas empresas. Dar uma breve nota sobre a AIP. A AIP é uma associação multissetorial de âmbito nacional, que tem como principal preocupação apoiar a competitividade das empresas associadas, mas também de todas as empresas em geral. E falo nas mais diferentes vertentes, nesta da internacionalização, que é aquela que no fundo hoje nos traz aqui, mas também na qualificação, na inovação, no financiamento, no empreendedorismo, cooperação, enfim. Nós tentamos, de facto, suportar e estar presentes naquilo que são as áreas críticas de sucesso das empresas e fazemos através de um conjunto de atividades que vamos desenvolvendo ao longo do ano. E fazemos também há 185 anos. Nenhum de nós, não só no aparente como não tem esta idade, mas garantidamente, e poderão vê-lo pela bandeira amarela que atrás de mim está colocada, que de facto, enfim, é também um marco e é um prazer podermos estar aqui depois de todos estes anos. De uma auscultação que nós fazemos anualmente às nossas empresas, e nomeadamente no que refere aos processos de internacionalização, e fizemos de forma muito enfática e particular nestes últimos 2 anos de pandemia, todo este tema da digitalização e a preocupação em encontrar novos clientes, continuar a ter ou aumentar as vendas, apareceu como um ponto fundamental, um ponto crítico mesmo. Todo este modelo de digitalização foi apontado como tal. Daí que tivéssemos considerado não só pertinente e atual, como muito relevante e quase urgente, partilharmos, no fundo, toda esta temática, as diferentes ferramentas que a mesma encerra com as empresas, abrindo, de facto, esta oportunidade de, através deste modelo, também é digital, não é? Destes webinars, caso contrário estaríamos todos e com muito gosto nesta sala, mas, de facto, este é o exemplo típico de como podemos continuar a trabalhar e a desenhar as nossas estratégias utilizando estas novas ferramentas, para que possamos ter uma sessão de trabalho, que é isso que nós pretendemos, uma sessão curta, objetiva, de trabalho, com a disponibilidade que o professor Carlos Búrcio nos proporcionou de poder ir respondendo depois também às questões após a sua apresentação. Porque nós viemos foi de facto para discutir o tema. Voltava a agradecer a todos a participação e vou passar de imediato
ao nosso orador de hoje, ao professor Carlos Búrcio, e a quem reitero o agradecimento, e também ao nosso moderador de serviço, igualmente especialista na matéria, o colega Henrique Ribeiro, que integra também esta nossa direção de internacionalização, aqui da AIP, e que vai fazer o acompanhamento da ação, nomeadamente também da moderação das questões que nos possam colocar. Porque como alguém escreveu e disse, o importante neste momento para as empresas em todos os processos de internacionalização é, de facto, chegar a mais clientes, aumentar as vendas, maximizar os resultados e crescer. Por isso, obrigada a todos e, caríssimo Henrique, passava-lhe então a palavra para este desafio que nos espera esta próxima hora. Muito obrigado, muito boa tarde a todas e a todos, bem-vindos e bem-vindas a este primeiro webinar. Antes de fazer uma rapidíssima apresentação do professor Carlos Búrcio, queria só recordar-vos algumas normas de bom funcionamento. Primeiro, agradeço-vos que tenham os microfones ligados para ser mais fácil, para evitar, sobretudo, sobreposições de som. Todas as perguntas que queiram colocar no chat durante a apresentação, depois da apresentação, no período de perguntas e respostas, sintam-se livres de o fazer. Eu tentarei dar todas para que o professor Carlos Búrcio possa responder, ou eu, no caso, se isso justificar. Teremos, como a professora Filomena já disse, este é o primeiro momento de mais dois que se seguirão na próxima semana, no dia 27 e no dia 30. O professor Carlos Búrcio é um empresário com mais de 30 anos de experiência empresarial e eu faço questão de sublinhar que o professor Carlos Búrcio é um empresário. É professor, é verdade, mas é sobretudo um empresário com 30 anos de experiência empresarial e experiência empresarial em ambientes de competição global. Ele é fundador da empresa Búrcio e Santos Limitada, que é uma empresa tecnológica, e tem atividade permanente nos em diversos mercados internacionais e vem daí a sua experiência da qual nos trará uma pequenina parte hoje. Porém, e porque assim é o seu gosto também, é académico. Além de empresário, é um académico com interesses de investigação em marketing internacional, ao qual juntou também outros interesses na área da intercultura e do marketing turístico, e para além de se preocupar com questões como o comportamento do consumidor. Ele é professor de negócios internacionais e de gestão de preço no IPAM, no Instituto Português de Administração de Marketing, e quero, antes de mais nada, agradecer a sua disponibilidade para nos vir aqui hoje falar sobre estratégias de internacionalização e sobre como é que hoje temos que olhar para as questões da internacionalização e do seu ponto de vista estratégico. Num momento em que começa a nascer um novo conceito dentro das estratégias de marketing para os processos de internacionalização, que muito bem um catedrático sintetizou numa palavra que é a internetização do modelo de negócio internacional. Ou seja, nós estamos hoje a internetizar o negócio, porque o mercado hoje já começa a não ser um mercado global, é a internet. E isso é importante percebermos como é que nós temos que abordar. É a primeira fase. Na próxima semana iremos falar sobre que ferramentas é que estão à nossa disposição para aplicarmos essas estratégias e depois falaremos numa dessas ferramentas em particular, que é o e-commerce. Professor Carlos Búrcio, muito obrigado. O chão é seu e vamos então partilhar a apresentação que o professor Carlos tem para nos dar, que é... Está aqui. Olá, boa tarde. Primeiro que tudo, obrigado à AIP pelo convite. É um gosto também para mim vir partilhar alguma da informação convosco, com as pessoas que estão neste momento já online. Peço desculpa. Okay. Continua. Sim. Portanto, primeiro que tudo, já fui apresentado, meu nome é Carlos Búrcio, também sou empresário, trabalho de forma quase contínua também com mercados internacionais e sou académico.
na área de marketing internacional, gestão de preços, e vou partilhar convosco um pouco do que, em termos de desenvolvimento académico e em termos de novos conhecimentos na área da internacionalização, podem ser interessantes. A agenda vai ser rápida, portanto é uma agenda muito virada para algo prático, não académico. Vou falar sobre aquilo que se entende por as empresas globais ou tradicionais como convencionais, o planeamento estratégico, a internacionalização como processo sistémico e não casuístico, falar aqui de algumas nuances, plataformas tecnológicas como facilitadoras, portanto a plataforma tecnológica como o meio para nós conseguirmos desempenhar melhor ou termos as competências serem aplicadas. Por fim, vou falar do marketing mix. Marketing mix fundamentalmente apoiado nos 4 P's do marketing. O marketing realmente foca muito naquilo que se chama mix de marketing, que na verdade se desdobram em 4 elementos principais, que são o produto, o preço, a promoção e a distribuição. 4 P's que estão associados às palavras em inglês. Então, vou de imediato passar. Peço desculpa, porque passou depressa demais. Para o que é a grande diferencial entre o que é global e tradicional. Okay? Uma empresa que nasceu global, uma empresa que hoje se associa, de acordo com alguns estudos, se associa a uma empresa pequena, média empresa, usualmente, gestores jovens que nasceram de jovens empreendedores que tinham atração pelo risco, havia escassez de recursos e, portanto, o nascer global está associado, por exemplo, às empresas que, num período de 3 anos, empresas recentes, conseguiram internacionalizar e vender para o resto do mundo. Okay? Estão usualmente associadas à inovação, cada vez mais também associadas à especificidade dos conhecimentos, e desta forma estas empresas, quando nascem, na verdade criaram logo, têm competências, têm pouca gente, mas criam desde o início uma infraestrutura básica, assente muitas vezes, e a maior parte das vezes, na digitalização realmente, onde sabemos que são empresas produtoras, sim, uma boa parte, aquelas que nós hoje podemos olhar e que são, inclusive, unicórnios, ou seja, têm mais de $1 milhão de faturação logo nos primeiros anos. O que é que acontece? São empresas, muitas vezes, por exemplo, ligadas às tecnologias de informação. Podem ser empresas que fabricam determinado tipo de componente, enfim, mas no essencial têm acima de 25% das suas exportações, das suas vendas são exportações. Ou seja, a exportação por si é um método de internacionalização. A exportação pode ser uma exportação direta, uma exportação indireta, nós já vamos ver, mas no essencial estas empresas born global nasceram para ser globais, nasceram com uma infraestrutura apoiada em tecnologias, na maior parte das vezes, para responder ao mercado global e não ao mercado local. O mercado local seria escasso. Se nós pensarmos numa determinada aplicação informática, provavelmente compreenderemos que uma aplicação informática para, por exemplo, para o mercado bancário. Se nós pensarmos que temos meia dúzia de organizações bancárias, esgotar-se-ia rapidamente o número de clientes, por exemplo. E estas empresas têm que procurar algo mais do que isso. A empresa tradicional, por outro lado, é a empresa que cresce diariamente, depende dos seus fatores endógenos mais
fatores exógenos, portanto, exteriores à própria empresa, as outras também, mas estas são as tradicionais, convencionais, que são a maioria, provavelmente, daquelas em que nós trabalhamos, daquelas que nós conhecemos, e provavelmente a maioria dos ouvintes, das pessoas que estão desse lado, dos participantes, estarão mais inseridos desta empresa, deste género da empresa tradicional, do que da empresa Born Global. Okay? Então, tendo estes dois contextos, eu vou optar por focar todo o desenvolvimento ou internacionalização mais no caminho tradicional, na empresa que cresceu no mercado nacional e que, de alguma forma, quer pensar e passou a pensar na internacionalização. Mas a internacionalização é, efetivamente, ou carece de um planeamento estratégico. É algo que não deve aparecer simplesmente para resolver uma situação. Carece de planeamento estratégico. A digitalização é importante, mas tem que haver por trás a competência, a decisão, a envolvência de meios humanos que definem o porquê de internacionalizar. Internacionalizar como expansão das atividades da empresa para além das fronteiras nacionais. Grosso modo, internacionalizar é isto. Mas quando as empresas internacionalizam, podemos, se entendermos, podemos simplesmente dizer que uma empresa internacionaliza porque teve pontualmente um negócio. Mas esse negócio provavelmente foi casuístico, teve uma oportunidade de vender algo para o estrangeiro, não é por isso que a empresa se internacionalizou, provavelmente fê-lo através de uma exportação indireta, através de um parceiro de negócio. Mas o seu produto, seja ele qual for, chegou a outra parte do mundo, chegou além fronteiras. Começa aí, muitas vezes, a necessidade de expansão, a necessidade de internacionalizar mais. Mas, quando eu falo em planeamento estratégico, relembro que, efetivamente, nesse ponto, as empresas devem tentar minimizar os riscos subsequentes. Quando eu defino que quero internacionalizar, devo provavelmente ter em conta qual é o motivo principal. É por motivos de crescimento, sim, a maior parte das vezes tem a ver com necessidade de maior faturação, necessidade de começar a ter clientes internacionais que já o são internamente e querer oferecer a esses mesmos clientes em outros países o mesmo tipo de oferta. A entrada em mercados globais, redução dos riscos associados ao risco país, por exemplo. Se nós tivermos uma crise, como pode ocorrer, e como ocorreu, por exemplo, aqui há 10 anos, a crise do subprime, houve uma grande quantidade de empresas que estudou a possibilidade de internacionalizar para reduzir os riscos e para continuar a sobreviver, na verdade. Mas isto tem que ser pensado, de alguma forma. A redução da dependência ou a independência do mercado doméstico, que é, na verdade, isto. A aprendizagem e desenvolvimento de novas competências. Portanto, ao querermos ir para determinado, ou irmos para determinado país, podemos ir em busca de competências e parcerias que não temos possibilidade localmente. Economias de escala. Se nós temos uma unidade de produção que começa a estar limitada ao país, sei lá, se eu for um produtor de batata, por exemplo, de agrícola, um produtor agrícola, provavelmente as economias de escala só fazem sentido se eu começar a ter outros mercados, porque o mercado nacional não consigo escoar toda aquela produção. E
obviamente, nós como indivíduos queremos que as nossas empresas cresçam e ao termos economias de escala, acreditamos e temos por base uma economia de escala é aquela em que a produção de mais uma unidade ou de mais unidades reduz o custo por unidade, o custo de produção por unidade. Por isso, se eu reduzo os custos de produção por unidade, eu vou ganhar mais dinheiro, vou rentabilizar melhor esta oferta, escalando, tendo uma escala maior. Outra pode ser, pura e simplesmente, a reputação da marca. Okay? Querer desenvolver a marca no exterior. Isto é muito importante para muitas empresas. Okay? Internacionalizar de que forma? Na verdade, o planeamento estratégico deve olhar para isto, saber como é que eu vou exportar, ou como é que eu vou internacionalizar, se vou fazer exportação direta, indireta, se tenho uma filial, uma sucursal. Isto são questões um pouco de definição mais académica, se quisermos olhar, mas é importante, até determinado ponto, que tenhamos esta noção, que numa primeira fase, provavelmente muitas das empresas a que os participantes pertencem, já fizeram ou já estiveram envolvidos numa determinada exportação. Uma exportação indireta, eu vendi um determinado produto, é que a empresa B fez exportação para um país terceiro, por exemplo. Isto é relativamente comum. A exportação direta, provavelmente, entra num novo passo. Depende muito da definição estratégica. O que é que nós queremos? Queremos ter maior controle ou menos controle do processo de internacionalização? E tudo isso, depois, estas formas que eu apresento ali, por exemplo, produção no país de destino, por licenciamento, franchising, portanto, um franchisado que pode comprar um modelo de negócio, uma cartilha que, se for seguida à risca, poderá ter maior sucesso. Será que eu devo fazer uma joint venture? Uma joint venture é a criação de uma terceira empresa a partir de pelo menos duas existentes. Em alguns países isto faz muito sentido, por exemplo. Uma joint venture, por exemplo, nos PALOPs, continua a fazer muito sentido. Os PALOPs, países de língua oficial portuguesa, países africanos de língua oficial portuguesa, o que acontece é que, por exemplo, permitem já hoje que uma empresa portuguesa abra uma delegação num desses países. Na verdade, isso é permitido, mas, na prática, o empresário, ou a entidade, ou a organização, pode usar um mecanismo que está mais aliado, o mecanismo de utilizar uma entidade local para criar uma terceira empresa, ou para fazer uma parceria. E eu digo isto com algum conhecimento prático e de vivenciar. Porquê? Porque é efetivamente possível abrirem-se filiais ou abrir-se sucursal, mas não tendo ninguém daquele país, há maior dificuldade, conhecimento provavelmente dos processos legais, da movimentação dentro das organizações. O estar naquele país a tempo inteiro faz a diferença. Muitas vezes os países para onde se internacionaliza é necessário que hajam vistos de trabalho, etc. E, portanto, e no limite, o investimento direto estrangeiro, quando nós queremos ter um controle total. Obviamente, se formos uma empresa de produção, uma fábrica, podemos querer ter o controle total do processo, da verticalização do processo. E, portanto, podemos fazer através desta última situação. Cá está, o processo de internacionalização é um processo sistémico. Não devemos olhar para ele como um processo em que tem determinados trâmites.
Eu não vou entrar aqui em detalhe com todos os pontos que eu tenho aqui neste slide, da análise da organização. Analisar a organização é olharmos para dentro da empresa e percebermos se temos realmente recursos, se temos uma estabilidade financeira, se temos informação estratégica que importe, quais são as nossas vantagens competitivas, fatores críticos de sucesso, o que é que nós somos mesmo bons e o que é que faz avançar. A nossa reputação, a nossa marca é uma marca já conhecida naquele mercado, é uma marca que é bem aceita, é uma marca que tem associação, por exemplo, ao país de origem. O país de origem, Portugal, neste caso, agrega valor ou não? Será que eu, quando vou para Moçambique, é interessante que Portugal esteja associado? Qual é o negócio? Para que área de negócio é que eu vou, qual é a área de negócio que eu vou estar envolvido? Isto traz valor? Não traz? Toda esta panóplia de informação e todas estas informações são muito importantes. Okay? O que é que nós fazemos? Analisar a cadeia de valor da própria organização. O que é que fazemos melhor a menor custo? Nas formas de cooperação para conseguirmos uma internacionalização melhor possível, devemos olhar para o mercado-alvo. Okay? Qual é que é o mercado-alvo? Vamos escolher o mercado-alvo, como é que estamos a olhar para ele? Por proximidade. Eu vejo que muitas das empresas portuguesas, quando vocês, participantes, com certeza sabem que a proximidade de Espanha leva a que muito do primeiro ponto de internacionalização seja Espanha. Pela proximidade geográfica, por facilidade de processos, porque está na Europa e na União Europeia, os mercados e as fronteiras não têm custos, nós não pagamos tarifas aduaneiras. Quando saímos fora do mercado da União Europeia, passamos a ter custos aduaneiros, que é algo que interessa muito na internacionalização. Por exemplo, o nível de desenvolvimento dos mercados-alvo. Quando vamos para a Espanha, provavelmente é uma transferência muito pacífica. Nós, inclusive, conseguimos associar a cultura, não está demasiado fora daquilo que nós estamos habituados. A forma como se consomem determinados produtos, por exemplo. A proximidade com o cliente. As culturas, quando se escolhem o ponto ou o país destino, o país-alvo, é muito importante olharmos para pequenos detalhes sobre a cultura. Eu, no final, vou falar sobre exemplos, por exemplo, que estão relacionados com religiões, por exemplo. Nós, em Portugal, temos a religião católica, enfim, como a principal, que já temos hoje muitas pessoas, muitos residentes de outras religiões, que praticam outras religiões e que têm mercados específicos. Mas se nós formos, por exemplo, para Moçambique, continuamos a ter muitos católicos, mas também temos muitas pessoas da religião muçulmana e de outras religiões. Mas temos que pensar que provavelmente o nosso produto, para nós termos um mercado-alvo, aquele mercado-alvo é muito interessante, mas temos que pensar se o nosso cliente tem algumas idiosincrasias que temos que ter em conta. Por exemplo, uma vez mais, olhar para a dimensão interna, olhar para como é que nós queremos pensar de alto a baixo, internamente, se temos capacidade, e depois olharmos então para o exterior, sabermos que as características dos próprios países
os aspectos políticos, sociais, a dimensão do mercado, atuar em Portugal, que de ponta a ponta tem 700 quilómetros, enfim, Portugal tem uma dimensão relativamente pequena, tem cerca de 10 milhões de habitantes. Se nós, eu vou utilizar mais uma vez Moçambique de extremo a extremo tem quase 3 mil quilómetros. 3 mil quilómetros é qualquer coisa como daqui a Paris. Ok? E, portanto, é um país imenso, um país muito grande, muito extenso, com muitas províncias. Temos que perceber se nós para onde é que nós vamos. Portanto, quando internacionalizamos, temos que pensar, se for uma empresa tradicional, se vamos utilizar efetivamente a digitalização e os meios tecnológicos e a tal internetização, como diz o professor Henrique, e bem, mas temos de pensar bem como é que o vamos fazer. Vamos utilizar o e-commerce? E será que as pessoas naquele local utilizam meios eletrónicos? Por exemplo, utilizam mais o portátil? Não. Provavelmente utilizam mais o telemóvel. Por exemplo, um país como Angola e Moçambique tem muito foco na utilização de telemóveis, aplicações para telemóveis bastante bem desenvolvidas. Okay? Temos que perceber o que é que nós podemos agregar, que valor é que podemos agregar realmente nesse país de destino. Benefícios e vantagens, a exploração das competências de novos mercados, as economias de localização, a economia de escala e de experiência. O que é que será que, ao escolher um determinado país, eu posso escolher porque tenho um determinado tipo de cliente que me interessa, por exemplo, e que depende. O cliente, eu quero começar a exportar porque o cliente diáspora, portanto, o português fora de portas, que vive em determinado país, tem uma comunidade que é bastante interessante, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, em Newark, por exemplo, e que me interessa ter uma delegação naquele local. Será que compensa abrir uma loja ou fazer um e-commerce? Fazer uma aplicação de internet apropriada? Todo esse tipo de situações devem ser avaliadas. Os custos, condicionantes internas, isto tem sempre custos monetários. Okay? Condicionantes relacionais, dependência de clientes relevantes, ficarmos com dependência de 1 ou 2 clientes, por exemplo. Se eu tiver que, para internacionalizar, tiver que diminuir o número de pessoas que eu tenho a responder ao mercado interno, isso pode criar alguns problemas. Okay? Condicionantes do país de origem, fraco desenvolvimento económico, fraca imagem internacional. Por exemplo, eu hoje de manhã estive numa pequena conferência em que a imagem de Portugal em França não é melhor. Provavelmente por diferentes, podemos imaginar que esteja associado à imagem associada, desculpem a repetição, associada ao imigrante português, mas pode não ser nada disso, não é? Mas a verdade é que a imagem de Portugal, ou a marca Portugal associada a um produto que é colocado no mercado francês, a menos que seja para a diáspora, para os portugueses em França, pode não ter interesse se eu tiver colado à imagem de Portugal, por exemplo. Esse tipo de situações são importantes. Condicionantes, riscos, por exemplo, riscos políticos, incertezas, variação, por exemplo, em alguns países é preciso ter bastante atenção, de um dia para o outro podermos ficar ficar lesados em alguma situação. A digitalização permite aliviar estes detalhes.
por exemplo. Desculpa. Ok. Eu coloquei, pois, em termos de cooperação, pensarem sempre na cooperação empresarial, na consulta de entidades como a Associação Industrial Portuguesa, o AICEP, enfim. Eu faço ali referência ao Global Competitiveness Report, que é grátis, é algo que está disponível e que mostra para cada país, por exemplo, quais são as fragilidades. Será que eu, quando quero internacionalizar, tenho que olhar para uma quantidade de pontos que para mim podem ser muito importantes? Por exemplo, as infraestruturas rodoviárias. Então eu posso fazer um estudo prévio desse fator, ou do fator tecnológico. A inovação está muito desenvolvida, está pouco. E eu digo isto para que uma empresa possa estar preparada. Uma empresa, por exemplo, nós neste momento fazemos parte, estamos na posição 40, à volta da posição 40, é onde costumamos estar. Mas um país como Angola e Moçambique, só para vos dar um exemplo, está na posição, em 141 países, estarão para aí na posição 136, 137. Não quer dizer que seja mau, desde que tenhamos noção disso. Sabemos que para o que nós precisamos, por exemplo, em termos tecnológicos, tem internet. Provavelmente tem alguma fragilidade em termos de disponibilidade de energia elétrica, mas desde que saibamos que isso é uma limitação, nós podemos avançar. Ok, eu aqui vou passar um pouco, o compromisso de fazer é a análise, na verdade, dos países-alvo. As plataformas tecnológicas como facilitadoras, sim, internas e externas. Isto é bastante importante. Isto era só um exemplo, por exemplo, tenho aqui o Competitiveness Index, onde se podem ver e consultar para cada país o que é que está mais desenvolvido, o que é que está menos desenvolvido. A Associação Industrial de Angola, que na verdade é uma congénere como a de Portugal, existem noutros países, existem também as associações luso qualquer coisa. Por fim, eu vou só falar no marketing mix nos tais 4 Ps, produto, preço, distribuição e comunicação, de uma forma genérica, olhando para qual é o nosso produto, qual é o principal produto, o que é que nós temos, são serviços, é uma parte da cadeia de valor, enfim, como é que se faz a adoção do produto naquele país? As pessoas vão à loja, estão disponíveis para comprar na internet, como é que se faz? Como é que se faz a gestão daquele produto? A marca é conhecida, não é? Temos que iniciar a comunicação da marca. Em termos de preço, qual é o preço base? Vamos utilizar o nosso preço ou vamos adequar? Vamos fazer uma análise da procura? A procura e a oferta, a procura é do lado do consumidor, como vocês sabem. A oferta é do lado do fornecedor. A oferta, eu produzo mais se pagarem mais. Se houver, de alguma forma, uma subida de preço, do lado da oferta eu tenho tendência a produzir mais para responder, para ganhar mais também. Temos de olhar para isso. Os custos da oferta e a relação com o lucro. Quanto é que me custa colocar lá o produto? Qual é a minha margem de contribuição? Margem de contribuição como o diferencial entre o preço de venda e o custo variável. A determinação do preço, como é que eu vou fazer? Pela margem de contribuição ou vou fazer com base nos custos? São coisas que devem ser questionadas. Os canais de comercialização, vou utilizar locais, vou utilizar próprios? Como é que vou fazer? Distribuição física, é nas lojas, se for nas lojas, tudo bem, ou não, ou é e-commerce, é aceite, não é? As lojas são retalho ou há venda porta a porta? Por exemplo, em países africanos é muito comum as pessoas venderem determinados produtos
uma espécie de porta a porta, como antigamente se fazia aqui em Portugal, e depois cobrarem a prazo, ou venderem um produto com pagamento a X dias ou a X meses, produtos que aqui em Portugal ou na Europa são comumente vendidos em lojas físicas e num retalho normal. Qual é a estratégia de retalho naqueles países? Por fim, a publicidade, a comunicação. É aceite que seja em meios audiovisuais? É por relações públicas? Onde é que funciona melhor? É a existência do canal pessoal? Como é que vamos fazer isto? Enfim, eu vou terminar dando aqui exemplos de produtos em 3 locais. Por exemplo, o azeite português. O azeite em Portugal, o produto é o azeite, o preço em Portugal é um preço funcional. Nós utilizamos o azeite como algo essencial. Ou seja, tem, por exemplo, em termos de procura, aquilo que se chamaria um produto quase inelástico. Ou seja, é um produto em que, quando eu altero o preço, a procura não varia muito. A distribuição é no retalho normal. A comunicação pode ser no ponto de venda, na TV, online, e isto é comum. Se nós formos para o Brasil, por exemplo, o mesmo produto, o azeite português, pode estar no canal como um produto premium. Okay? Quando eu ponho ali o preço psicológico é aquele preço que acaba em 9,9 ou em 7,7, porque a mente humana, e vai à procura da psicologia do consumo, a mente humana lê da esquerda para a direita, e portanto se eu tiver 4,99, aquilo é mais 4 do que 5. Embora racionalmente nós saibamos que são cerca de 5 euros, por exemplo. A distribuição, por exemplo, pode ser gourmet ou online. Estão a ver? A comunicação. É muito importante sabermos como é que fazemos a comunicação. Ter atenção a algumas regras, ao mercado. Se estamos num país onde há racismo, temos que evitar algum tipo de comunicação. Okay? Houve uma marca, alguns, que teve um problema grave, por exemplo, por comunicar que o azeite era melhor se fossem garrafas negras. Okay? Isto não correu bem. E pode invalidar ou pode penalizar aquela comunicação. Estão a ver? Mas, por exemplo, vamos a pensar que vamos para o outro mercado, vamos para Moçambique. O produto, se for carne, por exemplo, temos que pensar o preço. Realmente é funcional, as pessoas compram carne, mas há uma coisa que é importante. É um mercado onde o cliente, a religião muçulmana, assim como estou a falar de Moçambique, um exemplo, a religião muçulmana tem realmente uma parte muito importante da população. E como tal, os certificados de produto de consumo muçulmano, para consumo muçulmanos, é algo bastante relevante. Sob pena de a própria marca, a própria organização não estará a perceber porque é que não está a fazer negócio. Isto acontece, já aconteceu. Não estamos a perceber porque é que não estamos a vender em determinado país e depois são coisas relativamente simples que não foram acauteladas previamente. Portanto, fundamentalmente era isto. Eu vou, para terminar, internacionalização, sim, um passo muito importante para modernizar para as empresas modernas. Há, no entanto, que compreender, tratar de um processo que deve ser tratado com uma estratégia importante para a empresa. A digitalização, sim, muito importante, fundamental, mas atenção, olhar para os recursos internos e para todo o processo. Muito obrigado. Eu, a partir de agora, estou disponível para... Eu vou passar ao professor Henrique. Obrigado, Carlos Lúcio, muito obrigado. Eu estou atento, por caso aparecer alguma pergunta que queiram colocar, sintam-se à vontade para colocar essas perguntas. Eu queria, não havendo por enquanto nenhuma pergunta, eu arriscaria fazer eu próprio uma pergunta sobre esta matéria.
A ideia que eu tenho sobre aquilo que tem vindo, a história recente da internacionalização, não vale a pena irmos muito longe para não estarmos a falar sobre conceitos como upscale e por aí fora, mas enfim, na história recente da internacionalização, nós percebemos que a entrada da internet veio dar às empresas, sobretudo às pequenas e médias empresas, uma capacidade para que elas possam chegar mais rapidamente junto dos seus consumidores, junto dos seus clientes, junto dos seus mercados, e portanto têm, de alguma forma, um acesso rápido a esses mercados. No entanto, a dúvida que fica é, esse acesso é suficiente? Ou seja, é verdade que a internet, a digitalização, todos os que vieram reduzir os custos de processo, vieram reduzir os custos de contexto, até, em alguns casos, mas vieram, de alguma forma, facilitar a colocação do produto, do serviço, daquilo que se quer vender no mercado. Ou seja, as PMEs portuguesas conseguiram levar até ao final todo o processo? Na opinião do Carlos Múrcio? Na minha opinião, e do que eu tenho acompanhado, uma boa parte das empresas que têm perfeitamente definido qual é o produto que quer colocar em determinado mercado e utilizando o e-commerce, não quer dizer que coloque toda a panóplia de produtos no e-commerce, por exemplo. Utilizando, eu estou a falar no e-commerce como mecanismo loja, ou mecanismo montra, mecanismo de contacto para venda. Não sei se isto, só por si, este é um mecanismo de internacionalização para outro qualquer, mas a internacionalização pressupõe que haja efetivamente venda, troca com o estrangeiro. E a internacionalização por via do e-commerce é aquele que é mais, hoje é bastante conhecido, mas tem por trás um mecanismo com as entidades que fazem esse processo. Por exemplo, quando estamos a falar em business to business, esse mecanismo tem que estar suportado por formalidades processuais e que as empresas, numa primeira fase, podem ter mais dificuldades. E quem é que pode ajudar as empresas a suprir essas dificuldades? Primeiro têm as próprias empresas, as próprias empresas têm que ter, sei lá, quando nós falamos, dizer que uma empresa tem uma plataforma de e-commerce fantástica, mas tem que ter, usualmente tem um departamento internacional, ou quando eu digo departamento e digo funções, eu digo funções, não digo número de pessoas. É função, aquela função tem que estar associada a alguém que tem que fazer aquele processo. Se eu fizer uma venda para Moçambique, eu faço no e-commerce, mas depois aquilo vai passar para a forma física. Eu tenho que fazer chegar... Imaginem que eu vendo este pequeno apontador e isto é um aparelho eletrónico. Este aparelho eletrónico eu vendo no e-commerce e alguém em Moçambique comprou, porque a internet é facilmente utilizada, e comprou este aparelho. A empresa tem depois de ter um processo físico que envolve uma entidade, seja ela, eu posso dizer, por exemplo, até 12 euros, se enviarem por DHL não têm custos de alfandegários. Mas a partir desse momento é um processo alfandegário. E um processo alfandegário implica que, quando este aparelho eletrónico chegar, eu dou um preço, e esse preço pode ser um preço com base numa tabela de CIP, portanto, o preço do porto destino Maputo, por exemplo, CIP, okay, uma sigla internacional, de comércio internacional, Porto de Maputo. Quando chegar à alfândega, seja ele, neste caso, uma peça pequena, iria, por exemplo, assumimos que vai por via aérea, quando chegar ao aeroporto de Maputo, isto vai para o processo de desalfandegamento. O que é que tem que fazer? Alguém tem que entregar ao Estado, através da alfândega, o IVA correspondente, portanto, isto tem que ter um valor em euros, pode ser um valor em euros, que depois vai ser transferido
vai haver uma conversão na moeda local, que é o metical, e perante esse valor vai ter que ser entregue imediatamente ao Estado moçambicano o valor do IVA, por exemplo. O IVA que é 17%. E depois vai ter que ser entregue a tarifa aduaneira associada a este equipamento. Sendo um equipamento eletrónico, posso-vos dizer que nunca será menos de 20%. Portanto, terá, sob o preço base, ou preço CIP, terá outra incidência. Portanto, há quase sempre, num mecanismo de internacionalização que, aparentemente, e que é o mais importante, efetivamente, que é o e-commerce, ser fácil, muitas vezes o que acontece é quando é para o cliente final, nós temos temos plataformas internacionais para utilizar. Quer dizer que o e-commerce não pode ser encarado como pegar um produto e pôr no sítio. Há um conjunto, uma complexidade à volta disto, e vem no seguimento daquilo que o Carlos Lúcio falou na sua apresentação, que é a internacionalização não é um processo casuístico, é um processo sistémico. Ou seja, as empresas que querem abordar os mercados internacionais têm que pensar na sua sistematização, estarem dotados das mais diversas competências para poderem fazer face a esse processo. E, sobretudo, isso me permite, enfim, e, sobretudo, evitar uma coisa dramática, que acontece com muita frequência, que é pensar que a internacionalização pode ser a solução para os problemas que a empresa tem. Não é, já sabemos, já temos isso. Ora, e estamos nós na AIP, e isso é importante, porque esse é um dos trabalhos que nós fazemos na AIP. Ou seja, aquilo que nós todos os dias fazemos, mas a doutora Filomena melhor do que eu poderá falar sobre o assunto, mas aquilo que todos os dias fazemos com as empresas, pequenas, médias empresas e até grandes empresas portuguesas, nossas associadas e não só, é precisamente pegar e fazer diagnósticos da capacidade de internacionalização que as empresas têm. Eu penso que não estou a dizer nenhuma asneira, mas se tiver a doutora Filomena interromper-me-á, corrigir-me-á, mas, portanto, pegar na capacidade que as empresas têm, diagnosticar a sua capacidade e, no fundo, apresentar-lhes as soluções em termos de internacionalização. Porque, como diz o Carlos Lúcio no princípio da sua intervenção, e aparece-nos isto muitas vezes, que é, eu já exporto, mas exporto o quê? Porque eu vendi qualquer coisa, não sei para onde. Isto não é exportar e muito menos é internacionalizar. Eu costumo dizer, como, enfim, também não para mais tempo, eu costumo dar como exemplo de internacionalização, a ultimate example da internacionalização, uma empresa portuguesa, uma empresa de empresários portugueses, que foi criada em Guangzhou. Este nome, se calhar, não vos diz nada. Guangzhou é a sede da Kia coreana, fica na Coreia. Tem uma empresa de moldes e ferramentas especiais na Coreia, e portugueses, que se internacionalizou da Coreia, a partir da Coreia, e o desenho dessas ferramentas, desses moldes, é feito em Portugal, é enviado para Guangzhou, na Coreia, são fabricados os moldes e as ferramentas especiais em Guangzhou, cujos clientes são, fundamentalmente, os principais clientes são os fabricantes de automóveis que estão na Europa. Ora, eu costumo dizer, isto é o último exemplo de processo de internacionalização, como é que dois empresários portugueses saem de Portugal, vão para a Coreia. Porquê? Porque perceberam qual é que era a sua cadeia de valor, perceberam que queriam internacionalizar, quais eram as suas competências e exploraram. E hoje é uma empresa de renome internacional que eu acompanho quase diariamente. Mas o que eu... antes de passar a palavra à doutora Filomena, só para fazer aqui o wrap-up de tudo aquilo que temos estado a falar. Primeiro, sistema, estratégia, tomar decisões. Temos uma pergunta. Ana Monteiro. Ana Monteiro, que pergunta. Boa tarde a todos. Coloca a questão ao professor Carlos, no seguimento da sua explicação, quem entrega essa tarifa aduaneira, que fala no e-commerce ao Estado, país de destino, por exemplo, do Brasil. O que acontece, sim, isto é normal, são normalmente os agentes alfandegários. Normalmente trabalhamos com agentes, temos todo este processo. Isto é uma complicação, na verdade, que
tem que ser fisicamente, tem que ser tratada e que numa primeira aproximação não é visível, mas que depois tem que ser tratada. Okay? Muitas entidades têm este processo aliado, mas existe um agente alfandegário que tem que ser acreditado, porque o agente tem que ser alguém que é acreditado naquele país, porque ele está ao serviço do Estado, daquele Estado, a recolher receita para entregar ao Estado. Portanto, não é uma empresa qualquer, não é porque se falar com um agente aqui em Portugal, ele vai ter que ter um agente, por exemplo, em Moçambique ou no Brasil, que faz este processo. A grande facilidade, por exemplo, hoje com as tecnologias é que nós podemos verificar em cada país, porque cada país, apesar de depender, cada país tem a sua tabela de aduaneira, podem ter valores diferentes. Quando não existem, vocês já ouviram, com certeza, se não existe a aplicação de determinadas condições negociadas entre países, aplica-se a tabela, as regras da Organização Mundial do Comércio, ou WTC. Okay? Isto não é mais que dizer que aplicam-se aquelas tarifas que cada país tem e que variam muito, muito. E as tarifas, se eu tiver um automóvel que tem peças plásticas e peças metálicas, o alumínio tem uma tarifa, mas um plástico tem outra tarifa. E tem que ser tudo separado, não é? Tem que ser comunicado de forma diferente. Muito obrigado. Já agora também só a propósito por causa das entregas ainda, porque isso é de facto um ponto crítico, não é? Quando se vende online, uma das questões que se coloca sempre é exatamente a questão da distribuição. E como também já referiu o professor, tudo depende do modelo em que nós colocamos o produto em venda, porque pode ser para entrega num ponto de referência do nosso despachante, pode ser para entrega em casa, pode ser para entrega num local diferente e solicitado pelo comprador, e para cada uma destas situações é preciso prever, inclusivamente em termos do preço que é fixado. Eu peço desculpa interromper, eu sugiro sempre que qualquer comprador verifique se existe um distribuidor na Europa, por exemplo. Porque se eu mandar vir diretamente dos Estados Unidos ou de fora da Europa, eu vou ter custos aduaneiros. Se eu tiver já um distribuidor na Europa, por exemplo, o comprador final, já não terá esses custos, porque a Europa tem está pré-estabelecido no acordo, não é? É livre de tarifas. Está intramercado, não é? É um intramercado, de alguma forma. Mas quando nós fazemos preços, temos de ter em conta tudo isso. E um outro aspecto, só para complementar, que eu acho que também é muito relevante, e nós, enfim, de alguma forma, aqui da experiência das empresas com quem trabalhamos, e já são milhares aquelas que passam aqui pela nossa área de internacionalização, quer na vertente de missões de prospecção que fazemos, quer depois nas missões inversas, que também trazemos importadores, e depois também é preciso fazer todo o processo e apoiá-los no processo de venda a esses importadores, mas muito até numa lógica também de prospecção ou de abordagem inicial do mercado. Há aqui um aspecto que não referimos muito, mas que hoje em dia é sine qua non, que tem a ver com toda a nossa comunicação digital. Ou seja, nos tempos que correm, quando nós disponibilizamos um produto, seja em que marketplace for ou não, é muito importante que toda a nossa comunicação esteja de forma a que o nosso cliente, esteja ele na China, em África, na Ásia, onde quer que seja, consiga aceder e conhecer o produto que nós temos. E nós, por vezes, ainda temos essa dificuldade, que é, estamos a querer colocar o produto em determinado mercado e preocupamos-nos em ter, basicamente, a descrição, a ficha técnica, o que for do produto, em português e inglês, e é muito o básico. Para alguns mercados, isso funciona, mas temos mercados para os quais é preciso, de facto, ter aqui alguma atenção. E pensar que no marketplace nós não estamos já no nosso espaço natural, estamos no mundo, não é? Por isso é muito importante que o inglês é fundamental, obviamente, mas depois desde a embalagem, à forma como o nosso website está preparado, a informação que nós enviamos para os nossos potenciais clientes, toda esta parte de comunicação digital tem que ser muito bem pensada e tem que ser muito trabalhada antes de nos lançarmos nestes processos mais internacionais. Eu não sei se temos aqui assim mais alguma questão. Não? Tem que agregar, na verdade, tem que agregar e não desconstruir, porque por vezes o website é um problema acrescido àquilo que não seria por razão existisse. Exatamente. Em alguns mercados.
Exatamente. Sim. Mas temos de ter sempre esta vertente presente, não é? Parece-me que temos aí mais uma questão, Henrique. Sim, temos. Tenho Martins, boa tarde. Se fizermos internacionalização, e-commerce, por entrega terrestre, como se procede aquela parte aduaneira? Sim, se for para a Europa é simples, porque na Europa é transparente. Na Europa não existem tarifas aduaneiras, isto faz parte do pressuposto da União Europeia, não é? Pessoas e bens, livre circulação de pessoas e bens, quer dizer isto. Europa comunitária. Europa comunitária. Fora da Europa comunitária, a maior parte dos países, se não fazem parte da UE, fazem parte de outras organizações que têm acordos particulares, por exemplo, a Suíça, também não há nada, não existem este tipo de situações, mas, por exemplo, ao Reino Unido existem, não é? Temos de olhar para as tarifas aduaneiras e, se for terrestre, quem se lembrar que existiam fronteiras terrestres, é exatamente a mesma coisa. Existem fronteiras terrestres em que os caminhões, quando chegam àquele ponto, têm que ter todo um conjunto de papelada, papéis, que na verdade chamam-se DU, um documento único, que é o bilhete de identidade daquele produto para entrar naquele país e que, de acordo com o que estiver ali escrito, por exemplo, existem as tais siglas, que são 11 siglas, que vocês devem ter muita atenção. São as siglas do comércio internacional. Por exemplo, se eu disser que a minha proposta é WXWorks, por exemplo, FWX, quer dizer que eu estou a dar um preço na porta no meu armazém. Mas se eu disser que é um preço CIP e destino, estou a dizer que é naquele porto, por exemplo. Todas essas siglas, são siglas internacionais, de comércio internacional, têm muita influência depois disto. Mas, no essencial, existe uma alfândega. E a alfândega pode ser terrestre, muitas vezes é terrestre. Os caminhões têm que passar por ali, têm que receber um carimbo, têm que ser pesados, tem que ser validada toda a carga. Isto é usual e comum. A DHL, as TNTs, todas as distribuidoras que trabalham dessa forma. Obviamente, na Europa tudo parece fácil, porque o mecanismo está... As empresas só têm que comunicar através do INE quanto é que exportam ou quanto é que importam por questões estatísticas. Mas quando falamos para fora da Europa, tudo isto é altamente controlado e as tarifas são aplicadas. E até é controlado muitas vezes a origem do produto. É fundamental. A própria origem do produto. Aliás, a esse propósito também, só dar nota e tudo que é fora da Europa, os certificados de origem que hoje são fundamentais para acompanhar todas essas mercadorias, não é? Que são um documento sem o qual não é possível fazer essa exportação, e até é uma matéria que nós temos de facto experiência, porque nós próprios emitimos certificados de origem e muitas vezes aquilo que é um procedimento simples e prático. Quando as empresas não estão alertas, cria aqui um problema de base complexo. E prejuízos enormes, porque depois temos o material, chegamos a encontrar aqui circunstâncias em que o produto está no porto de destino sem que o certificado de origem tenha sido emitido, o que significou dizer que está a teorar-se e o certificado não existe, quando é uma coisa que é feita em horas. Agora, uma coisa que é muito importante é que cada vez uma empresa para internacionalizar deve sempre ter atenção que existe um código internacional, ok? O código de produto, o código relativo, a que família de produtos é que pertence. E sem esses códigos é que estão associados às tarifas. O código pautal, que está associado às tabelas de tarifas aduaneiras, e é de acordo com aquele código que é a obrigação da empresa produtora, através do gestor do produto, do fabricante ou de quem trata do produto, tem que saber as características. Eu posso dizer que uma característica, se tiver uma peça que diga quadro de montagem ou quadro elétrico, é completamente diferente, porque isso vai encaixar em famílias diferentes e vai impactar em termos de tarifa aduaneira, pode ser 7,5% ou 20%, por exemplo, coisas deste ano. E sem isso, os agentes alfandegários não funcionam.
ok? Por exemplo, e pode criar um problema grave, por exemplo, na internacionalização. Fizemos um negócio e depois a mercadoria está no porto à espera que isso seja resolvido. E isso é tão mais importante que já agora estava a recordar uma situação também que vivemos aqui, de uma empresa que fez uma exportação para um país da América Latina, ainda substancial, em que não foram aferidas todas estas situações a priori, e a pessoa viu-se como um problema seríssimo porque não conseguia que o produto fosse desalfandegável. E nós sabemos que com os depósitos existentes há um custo por cada hora quase que o produto está ali parado. Ao fim de um conjunto de dias, ela não conseguia desbloquear o processo. O custo do produto já estava de tal forma elevado que ela preferiu desfazer-se do produto. Aliás, voltou para trás do produto porque aquilo que tinha de preço para poder resolver o problema era tão mais significativo que ela preferiu abdicar. Por isso é de facto muito importante que no início de todo este processo sejam calculados e antecipadas todas estas situações. E nunca enviar nada a custo zero, a dizer que o preço é zero. Sim. Muito bem. Temos uma última pergunta para fecharmos também este debate, porque já vamos nas 5 horas e 5 minutos, do João Saraiva, que pergunta que aspectos considera mais críticos na internacionalização de empresas de serviços? Conhecer o destino, conhecer o alvo, o público-alvo, e terem atenção, perguntar se naquele destino os serviços têm impostos, são tributados. Porquê? Porque se vocês forem fazer um serviço para Angola, para Moçambique, por exemplo, estar a exportar um serviço é como se estivesse a exportar um produto. Quando eu entrar em Moçambique para prestar um serviço, por exemplo, imagina que eu aqui em Portugal tenho um preço hora de 100 euros e digo assim, lá eles vão pagar 150 e eu vou fazer serviços para Moçambique, porque 150 é 50% do que eu estou a ganhar aqui. Portanto, o que acontece é que quando chegar lá e que passar a fatura de 150 euros por hora, eles vão lhe cativar imediatamente o IVA, que são 17%, e uma taxa que são 20% sobre o serviço. Ou seja, no final, mais valia ficar cá a trabalhar. Okay, basicamente, isto tem acontecido a algumas pessoas porque pensam que vão fazer um grande negócio quando, na verdade, não estão a fazer grande negócio. Outra coisa é saber se, para prestar um serviço naquele país, tenho que ter uma relação contratual ou tem que haver um contrato. Nada nestes países se faz sem contrato. Se não houver algo escrito, pode chegar alguém ao pé de si e dizer: você tem um contrato de trabalho? Se tiver um contrato de trabalho, tudo bem, mas esse contrato de trabalho quer dizer ou pressupõe que tem uma entidade local que o contratou. Então essa entidade local tem que ter um contrato de trabalho consigo, enfim, para que, portanto, a parte processual é muito importante. Obviamente as tecnologias ajudam muito para facilitar a comunicação, mas tudo isto também localmente é preciso ser tratado e ter alguma atenção. Muito bem, muito obrigado. Doutora Filomena, por Sim, muito obrigada. Agradecer a todos os que se mantiveram connosco até ao final. Este foi o primeiro de uma série de 3. Agradecer ao professor Carlos Gúrcio esta partilha connosco da sua experiência, como referimos de início, não só como professor, mas muito também como empresário. Aliás, toda esta vertente prática se percebe que é de quem de facto está no mercado. Convidá-los para o segundo desafio, que será exatamente no dia 27, em que vamos tratar das ferramentas digitais aplicadas a cada uma das estratégias de internacionalização. E estamos a falar de ferramentas acessíveis às nossas PMEs. Penso que será naturalmente também uma ação muito pragmática e de interesse para todas as nossas empresas. Contamos, portanto, convosco e até lá. Muito obrigado. Muito obrigado. Henrique, pela colaboração na moderação. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos. Boa tarde.